Muito bem, pessoal. Vou criar aqui um outro exemplo. Está dois exemplos na realidade sobre o bloqueio, né? A gente começa a falar sobre bloqueio. Então eu vou pegar aqui a minha máquina Linux, vou dar um cd /etc /squid, vou dar um ls, eu vou pegar o squid.conf, vou dar um nano squid.conf. Ok, vou dar um Ctrl W e colocar aqui localnet. Então aqui eu vou criar agora uma CL que eu vou dar o nome para ela de nega IP. Por quê? Porque eu quero, o objetivo dessa CL é negar IP, ter uma lista negra, né? Falar, ó, esses IPs aqui, eles estarão bloqueados. Então eu vou colocar aqui, ó, nega IP. Então, origem. Source origem, né? Então eu tô falando, ó, eu tô criando uma CL que ela vai negar, o objetivo dela é negar a navegação para IP. Qual que é o IP? Eu vou colocar o IP da estação 92.68.0.5, que é a minha estação, certo? Então eu criei a CL e estou dizendo quem que faz parte daquela CL. Aí eu vou lá no meu http _access denial. Então aqui, ó, eu tenho um denial. Antes do denial eu tenho a liberação da rede, né? Tanto que eu vou pegar aqui a minha estação. Observe que está navegando a máquina. Então eu vou pegar aqui, antes da liberação da rede, eu vou colocar um bloqueio. Bloquear IP. Nega IP. Então a minha CL é nega IP. Então eu vou colocar um http _access. Eu quero negar, vou colocar um deny nega IP, que é o nome da minha CL que eu criei. Dou um Ctrl O, salvo, saio, Ctrl X e vou reinicializar o squid, né? Então eu vou dar lá um /etc /init.d /squid espaço restart. Então eu vou reinicializando o serviço. Enquanto reinicializa, eu fecho aqui o navegador. Então só confirmando, IP config. Então meu IP é o 92.168.0.5, que é o IP que eu bloqueei lá na CL, né? Então já reinicializou o Squid, eu abro aqui o navegador, vou colocar aqui um Google, né? Pode observar que dá acesso negado. Por quê? Porque eu criei uma CL para bloquear o IP. Então aquele IP não navega. Muito bem, mas pô, e se eu tenho mais de um IP, tem que ficar toda hora abrindo, editando aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu ficar editando, eu vou mudar aqui. Eu vou dar um nano squid.conf. Aí eu vou colocar lá um Ctrl W localnet. Então eu vou manter a CL, eu vou criar aqui a CL nega IP source. Eu vou colocar aqui um /etc /squid /negip.conf, fecha aspas. Ou seja, então eu estou criando aqui a CL negip. Eu vou pegar essa CL anterior, vou colocar um comentário. Por quê? Porque não tem como se ficar com duas ACLs com o mesmo nome. Então eu vou pegar aqui a nega IP source, qual que é a origem? Aí eu coloquei um caminho para um arquivo. O arquivo é esse arquivo aí, ó, negip.conf. Então essa CL ela está dizendo o seguinte, que
ACL nega IP, ela vai lá nesse caminho, abrir aquele arquivo e vai ler o que tem dentro do arquivo, certo? Então, como eu já tenho um HTTP Access bloqueando, deixa eu só confirmar aqui, ó, nega IP, olha lá, eu já tenho lá um HTTP Access bloqueando. Então, eu vou salvar, Ctrl X, e vou reiniciar o Squid. Demora um tempinho. Tem que ter paciência. Bom, subiu o Squid. Aí eu criei a CL para bloquear. Eu venho aqui. Eu vou colocar lá, ó, Google. Ele está navegando. Bom, mas eu não criei uma CL para bloquear o IP? Bom, o que que acontece? A CL agora, ela vai ler um arquivo. Então, eu vou dar aqui um ls. Pode observar, não tinha que ter um arquivo aqui negaip.conf? Lembra-se? Eu criei a CL e ela lê um arquivo negaip.conf. Então, é no /etc/squid. Então, eu tenho que criar o arquivo aqui, ó, nano negaip.conf. Estou criando. Opa. Nano negaip.conf. Enter. Aí eu vou colocar o IP, o 92.68.0.5. Coloquei o IP dentro do arquivo, Ctrl O, Ctrl X. Como eu fiz uma atualização, o meu Squid ele tem que ler esse arquivo, então ele tem que carregar novamente. Então eu vou dar uma reinicialização nele. Tá reinicializando o Squid, daí quando ele reinicializa, ele vai lá, vai ler o arquivo que eu criei, vai ler o que tem lá dentro. E não é que ele vai, aí reinicializou, não é que ele vai pegar o que tem no arquivo e vai trazer para uma memória, não é isso. Mas ele vai ler, vai reconhecer que tem o arquivo e depois, quando necessário, ele vai ler aquele arquivo. Então eu vou colocar aqui um Google. Pode ver que agora ele bloqueou. Ou seja, já expliquei para vocês aí como que faz para que eu posso colocar um objeto específico no arquivo de configuração do Squid, como eu posso colocar um arquivo e fazer com que o Squid leia aquele arquivo, certo? Então, eu posso aplicar, por exemplo, eu tenho lá uns IPs que eu tenho que fazer com que aqueles IPs passem por uma determinada regra. Então, ao invés de ficar relacionando IP por IP, eu monto um arquivo. Por quê? Porque na hora que eu precisar incluir um IP ou tirar um IP, fica mais fácil, né? É questão de gestão, porque senão o seu arquivo do Squid vai ficar cada vez mais extenso, né? Então tem que a maneira de você organizar a casa, tá bom? Então tá aí. Tem situações que você pode assim bloquear sites, bloquear palavras. Então tem uma atividade que eu vou disponibilizar e daí vai explicar como que faz cada um desses casos, ok? Então, de maneira muito simples, uma explicação sobre o Squid.